Olá, amigos e amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que todos tenham um dia com chuva de bênçãos ao lado do Criador do Universo. Vamos estudar a lição e hoje, terça-feira, 12 de dezembro, a lição 11, ela tem como título Em Tiro e em Sidom. A lição de hoje está baseada no livro de Mateus, no capítulo 15, do versículos 22 até 28, e também do livro de Marcos, no capítulo 7, versículos 24 até 30. E o que nós vemos aqui é que Jesus ele sai da Galiléia com seus discípulos, né? E eles vão para uma terra de gentios, de estrangeiros, chamada de Tiro e Sidom, para um aprendizado. Lembrando, né, que os judeus eles consideravam os estrangeiros como impuros, né, no caso os gentios, e que eles eram uma ameaça, né, por eles não conhecerem a lei de Deus, ou seja, eles discriminavam os estrangeiros. E quando Jesus já estava com seus discípulos na divisa, né, já passando para um novo país, vem ao encontro deles uma mulher, Ciro Fenícia, e Jesus queria eliminar a discriminação que os discípulos tinham, que os judeus tinham, relacionado aos gentios ou aos estrangeiros, né? E, e para e principalmente eles tinham essa discriminação para com as mulheres também, né? E principalmente estrangeiras, que era algo assim detestável, né, para eles. E esta mulher, ao longo assim, ela caminhava atrás, né, dos discípulos de Jesus, ela gritava assim por socorro, né, mencionando que ela tinha uma filha que estava endemoniada, né? E Jesus ouviu perfeitamente nesses gritos, né? Mas ele, para observar os seus discípulos, ele fica quieto, né? Para ver a reação deles, né? O que eles iam fazer como judeus, né? E, e Mateus, no seu livro, no capítulo 15, ele descreve esta mulher como cananeia, né? E já Marcos, no capítulo 7, ele descreve como uma mulher grega, Ciro Fenícia, né? E o que nós vemos nessas passagens, né, que depois de Jesus ter andado bastante com seus discípulos pela Galileia, ele foi justamente e decidiu ir para essa terra estrangeira, ali na região de Tiro e Sidom, que hoje é atual Líbano, para dar os ensinamentos, né, para quebrar paradigmas, né, para um aprendizado para os discípulos, para que eles pudessem também amar todas as pessoas. E ali eles estavam já numa terra assim estrangeira, onde não havia judeus. Era uma mudança assim drástica, né, assim geográfica, né, que nós observamos em Mateus capítulo 15, do versículos 21 até 22. E ali onde eles estavam era realmente uma região assim pagã, né? Nas fronteiras do norte e noroeste da Palestina, e chamado de Fenícia, né? E Jesus fez isso realmente para dar uma lição para os seus discípulos. E quando Jesus cruza a fronteira, essa mulher ela continuava realmente a clamar, né,
para sua filha, e até em alto brados ela diz: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Está lá em Mateus capítulo 15, versículos 22. Mateus é um experiente escritor, nos fala no seu livro como sendo uma mulher cananeia. E já o escritor Marcos, ele é levado pelo Espírito Santo, assim, foi inspirado a ele fornecer um pouco mais de detalhes, né? E ele usa assim termos adicionais para descrever de que era uma mulher grega, ela era estrangeira, e na sequência das informações adicionais, ela dá origem, que seria Ciro-Fenícia. E é a única vez que é mencionado nas Sagradas Escrituras esta palavra. Outra diferença que nós podemos observar é que em Mateus a mulher se apresenta em um espaço público, né? E em Marcos ele dá um pouco mais de detalhe, ele diz que essa mulher também estava numa casa. E ela segue a Jesus, né, e seus discípulos com gritos, né? E depois menciona o motivo do seu desespero. A história dessa mulher estrangeira, que está lá em Mateus 15, o intuito realmente da escrita, né, é pouco direcionado para os judeus e afeta o público-alvo principal, que eram os judeus, né, ou seja, o povo de Israel, em sua formação e na sua visão do mundo, para eles saberem realmente este milagre que houve. E Mateus observou esta mãe Ciro-Fenícia como uma desprezada, né? E que já vem da história, né, do povo judeu, que ele era acostumado, né, a tratar os estrangeiros, né, principalmente os cananeus, desta forma, né, com desprezo, porque esses cananeus, eles adoravam ídolos, né, cujo estilo de vida era diferente, as práticas deles eram malignas, né? E isso já fazia muitos anos que eles eram um povo que existia ao lado de Israel, praticamente. E eles, cananeus, eram uma pedra de tropeço para os judeus, né? Sempre estavam tendo intrigas. E nem os discípulos de Cristo consideravam a possibilidade de que essa mulher tivesse tanta fé suficiente assim para chegar a Jesus, né, que ela fosse alcançada, e também pudesse fazer parte, né, do reino de Deus. Tanto é que essa mulher cananeia, ela gritava, né, ela clamava por ajuda, e os discípulos não tinham reação alguma, ficavam quietos, né? O que Jesus passou aos seus discípulos, com este caso desta mulher cananeia, é que a amplitude do amor de Deus, ela é muito maior do que eles pensavam, né? Onde o reino de Deus está à disposição de todas as pessoas e que nós não podemos fazer acepção das pessoas, discriminar ninguém. E nem que seja um criminoso, nem que seja um traficante, um corrupto, seja quem for, ou qualquer nação, ou tribo, Deus ama igualmente a todos, de quer salvar a todos. E por isso que aqui em Mateus, ele escreve assim para o devido entendimento dos judeus, com essas expressões de Israel, onde não gostavam, né, dos cananeus.
e que eles deviam ser evitados, né? É o que eles pensavam. E não é assim que Deus pensa, né? E Marcos já escreve para o alvo dos gentios, dos estrangeiros, para que eles pudessem entender bem esta passagem que aconteceu na época, para que eles se identificassem bem essa mulher, que ela estava pedindo ajuda para Cristo, que era um judeu, mas que, porém, ele amava todas as raças, todas as pessoas. E assim o relacionamento de Cristo com essa mulher cananeia, ele é emocionante, né? E causa bastante impacto, e causou bastante impacto na época, e também causa hoje, porque tem muitas discriminações entre os povos, né? E aqui Jesus, em sua atitude dele ficar em silêncio diante dos seus discípulos, você pode até pensar diferente, mas ele fez e teve essa atitude de intencional, né, para ver as reações dos discípulos e para mostrar que a atitude que eles não deveriam ter relacionada a ninguém, nem a judeus, nem a gentios, a ninguém. Que eles deveriam tratar iguais a todas as pessoas, porque ele, Jesus, ele veio morrer por todas as pessoas. E Jesus, em primeiro momento, ele não responde, ele permanece em silêncio, mas logo lhe relembra aos discípulos que ele foi enviado unicamente às ovelhas perdidas de Israel. E essa mulher é uma delas, né? Uma das ovelhas perdidas, pessoas nem que fosse de outra tribo, raça ou cor, Jesus veio e morreu por ela também. E Jesus, ao atender finalmente ao pedido da mulher cananeia, aliás, com bastante amor, né, e misericórdia e compaixão, e ele demonstra atitude contrária do que os judeus eram acostumados a fazer, onde o amor de Deus é o acesso que está à disposição de todas as pessoas, onde o reino dos céus é para todos, né? Independente de raça, nação, tribo ou língua. E assim nós devemos refletir o que nós pensamos sobre outros pecadores, outras pessoas, que também, às vezes, nós podemos discriminar, né? E nunca nós devemos julgar as pessoas, ninguém. Nós temos que repensar as atitudes que nós temos, né, relacionadas a outras pessoas. O único que pode julgar as pessoas é Deus. Nós temos que parar com preconceitos, onde devemos enxergar as pessoas, mesmo que elas sejam diferentes, né? Mas elas são dignas do amor de Deus. E que também, né, poderão obter uma fé genuína, aceitar a Jesus como Salvador e elas serão salvos, né? E às vezes a fé dessas pessoas ela é muito maior do que as nossas, né? E que também poderão ser pessoas gigantes para a missão e alcançar outras pessoas para o reino dos céus. E é isso realmente que Deus quer de cada um de nós. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque Deus tem trabalhado com o Espírito Santo para que aceitem seu Filho amado Jesus. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa sábia, porque o Espírito Santo começa a trabalhar em você. Você passa a manusear melhor as Escrituras, passa a entender melhor as Sagradas Escrituras, né? Porque o Espírito Santo está com você. Através de oração, através de comunhão, você pode realmente perfeitamente entender
coisas que na época, né, os discípulos não entendiam sobre essa mulher Ciro-fenícia, né, que ela era uma estrangeira e que eles não concordavam que ela fosse salva, porque eles achavam que a salvação era só para judeus. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde não haverá mais morte, não haverá discriminações, não haverá mais aflições, não haverá dores. E lá nós seremos uma única família, a família de Deus. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.